contaminação do ambiente. Então, acaba sendo um problema. Pensando nessa problemática que ocorre, foi criado, foi desenvolvido a chamada fossa séptica biodigestora. Então, vimos a fossa negra, que era um buraco escavado, onde o material era diretamente depositado no ambiente. Vimos a fossa séptica tradicional, que nada mais é do que um tanque fechado, onde o material sofre um tratamento primário. E agora vamos conversar rapidamente sobre o que é uma fossa séptica biodigestora. A fossa séptica biodigestora, ela é um local onde vai receber o material exclusivamente do vaso sanitário. Até aqui o que nós tínhamos conversado sobre fossa negra e fossa séptica tradicional, ela recebia o material do vaso sanitário, do box do banho e da cozinha. Então, a fossa séptica biodigestora é um processo que só pode receber água do vaso sanitário. Então, a água proveniente da cozinha da propriedade, a água proveniente do banheiro não vem para essa fossa séptica biodigestora. Por quê? A fossa séptica biodigestora, ela tem um processo de degradação anaeróbico. Como nós vimos, degradação anaeróbica, degradação anaeróbica. Então, é um sistema formado por 3 compartimentos, onde os 2 primeiros são hermeticamente fechados. Muitas vezes é feito com caixas d'água. Essas caixas d'água de PVC de 1000 litros, que a gente chama. Então, essas caixas d'água são conectadas entre si. Então, 3 caixas d'água de 1000 litros. A primeira caixa d'água vai receber o material proveniente da descarga. Então, se puxou a descarga, vem para a primeira caixa d'água. Esse material fica um tempo aqui, que é determinado pelas descargas consecutivas. Então, água junto com fezes e urina. Depois de passar por um processo inicial de tratamento na primeira caixa, ele se continua na segunda caixa. Então, 2 caixas hermeticamente fechadas e uma terceira caixa que é aberta, porque na terceira caixa vai haver a formação de um biofertilizante. Como a gente quer um processo de degradação anaeróbico, e nós vimos rapidamente quando conversamos lá de resíduos, nós sabemos que o rumen do bovino é rico em bactérias que fazem a produção de metano, bactérias metanogênicas que trabalham em condições de anaerobiose. Então, é recomendado que, uma vez por mês, se coloque cerca de um balde com 20 litros de capacidade, se coloque 10 litros de água e 10 litros de fezes bovinas frescas. Se faz uma mistura e se coloca antes da primeira caixa. Nós estamos oferecendo justamente micro-organismos para fazerem o processo de decomposição. Então, puxa-se a descarga, esse material com as fezes humanas vem para a primeira caixa. Na primeira caixa ele vai encontrar um inóculo, ou seja, micro-organismos que conseguem fazer a decomposição em condições anaeróbicas. Então, vamos lá. Puxamos a descarga, o material vem para a primeira caixa, passa por um processo de decomposição anaeróbico, que nós já conversamos, e que nós vamos ter o que formado? Nós vamos ter metano, gás sulfidrílico e o CO2, que nós observamos aqui uma pequena chaminé. Então, esse material é eliminado para o ambiente, o metano, o CO2, e nós temos aqui dentro a formação dos compostos. Então, forma-se os compostos, as substâncias, vão se decompondo até nós termos ao final aqui, aquele material que já tem contato com o oxigênio. Então, nós temos uma estabilização do material. Então, a fossa séptica biodigestora, ela permite que nós tenhamos a coleta do material do vaso sanitário exclusivamente. Por quê? Tanto a pia da cozinha com uso de detergente, como a pia do banheiro e do box com uso de sabonetes e shampoos, elas fazem uma atuação agressiva às bactérias. Então, se esse material fosse encaminhado para cá, nós teríamos um problema na nossa fossa. Então, esse material não deve vir para cá, exclusivamente do vaso sanitário, passando por 3 caixas, ou 3 compartimentos, 2 fechados e um aberto, onde vai fazer um processo de decomposição anaeróbico acelerado por bactérias provenientes de fezes bovinas. Vai ser disponibilizado para vocês um link onde nós temos uma figurinha, um videozinho de um produtor da região que utiliza esses sistemas de fossas. Mas aí nós temos um problema. E o que fazer com a água que é proveniente do vaso, da pia da cozinha e do box? O que fazer com essa água, já que não pode ir para a fossa séptica biodigestora? Uma das soluções é apontada
como um sistema chamado wetlands construídos. Wetlands, se nós formos pensar, é uma denominação, um termo que se utiliza para áreas que são normalmente encharcáveis. Então aí nós temos brejos, né, várzeas, banhados, manguezais. Isso seriam caracterizados como wetlands. Então, o wetland construído nada mais é do que baseado na mesma premissa, na mesma ideia. Nós vamos oferecer uma condição para o desenvolvimento, né, um microclima para aproveitamento, para uma destinação das chamadas águas cinzas ou águas utilizadas na cozinha e na pia do banheiro. O processo ele utiliza, né, é um sistema biológico que utiliza uma série de plantas, né, no seu desenvolvimento. Então nós temos as macrófitas, que a gente chama que são plantas que fazem parte desse contexto. Deve-se dar preferência para plantas de folhas largas, justamente pela fotossíntese, pela sua capacidade fotossintética. Então, né, nós temos aqui papiros, temos aqui algumas tabobas que fazem parte do sistema. E esse sistema, esquematicamente, funciona da seguinte forma. Nós temos um local onde a água vem da residência. Então, essa água proveniente da pia da cozinha, do box, né, da pia do banheiro, mas não do vaso sanitário. O vaso sanitário recomenda-se fossa séptica biodigestora. Se passa por dois processos iniciais de filtração física, onde o primeiro detecta ou captura resíduos sólidos para evitar entupimento e problemas no processo, um segundo que retira a gordura, e a partir daí essa água ganha um sistema onde ela vai encontrar inicialmente a presença de plantas que estão produzindo, né, oxigênio através da fotossíntese. Esse oxigênio da fotossíntese presente no meio faz com que nós tenhamos o desenvolvimento de bactérias, né? Então, micro-organismos, principalmente bactérias, se desenvolvem nesse meio. Essas bactérias vão utilizar a água que entrou nesse sistema e vai fazer uma decomposição dessa água, utilizando substâncias que são úteis como substrato para o seu desenvolvimento. E elas também vão produzir, essas bactérias, substâncias, né, que precisam de um polimento, que precisam de uma finalização. Basicamente, nós temos o quê? Nós temos a produção, então, ou a disponibilidade de substâncias aqui no meio, que fazem com que nós possamos fornecer às macrófitas fontes de nitrogênio, né, de fósforo e outras substâncias que são utilizadas para o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento faz com que nós tenhamos uma remoção dos poluentes presentes na água que foi trazida para cá. Então, essas macrófitas, elas funcionam então como um jardim filtrante, com uma questão estética, mas também poderia se utilizar para essa finalidade uma substância ou plantas com finalidade ou que dessem com finalidade de forrageamento dos animais. Então se utiliza plantas que podem ser posteriormente cortadas e oferecidas então para os animais, fechando um ciclo e dando um aproveitamento. Rapidamente a gente sempre trata, né, de uma alternativa, de uma solução que é o chamado banheiro químico. Esse banheiro químico é utilizado em shows, em ônibus e aeronaves, e nada mais é do que um local onde nós temos um reservatório de água com uma substância que vai degradar a matéria orgânica, muitas vezes é soda cáustica 10%, e nós temos um reservatório. Soda cáustica 10% com desodorizante e um reservatório. Então as pessoas utilizam, né, esse banheiro até a sua capacidade. Depois dessa capacidade ele acaba tendo que ser novamente esgotado e limpo. Então, muitas vezes nós vamos ter colegas que vão trabalhar em Secretaria de Saúde, né, nesses ambientes, e vão se deparar com essa questão. Ainda, com relação aos nossos efluentes, né, eu não me esqueci. Nós comentamos do Everest, que estava dando um problema com relação ao turismo. E como é que foi resolvido, como é que se tentou resolver, né, essa problemática? Então a solução foi a China, né, resolveu fazer
um grande trabalho para remover grande parte do resíduo sólido que tinha lá. Juntamente com isso, retirou fezes humanas, né, que estavam presentes. E o governo do Nepal estabeleceu a exigência de um depósito, que a gente chama de calção, no valor de $4.000. Então, o alpinista que se propõe a fazer o ataque ao cume tem que depositar $4.000 na conta do governo nepalês, numa conta. Ao final da escalada, esse montanhista, esse aventureiro, tem que trazer os seus 8 quilos de dejetos, que é estabelecido como sendo o que ele produziria ao longo da sua estada, né, no Everest. Se a pessoa não trouxer os seus 8 quilos de dejetos, ele não pode retirar os R$4.000 que foi depositado. Então, é uma tentativa de $4.000, né? $4.000 que foi depositado na conta. É uma tentativa do governo de minimizar os impactos ambientais e, com isso, evitar problemas que poderia vir a ter em consequência de turismo na região. Então, foi uma alternativa do governo para tentar reverter esse processo. Nesse ponto, nós concluímos a parte de efluentes e no próximo vídeo desse tópico falaremos, então, sobre a questão dos dejetos na produção animal. Muito obrigado.